Hoje eu vou falar sobre inferno astral, mito ou verdade. O inferno astral, obviamente ele é um mito, mas faz sentido um pouco a analogia que a gente faz com o período anterior ao nosso nascimento. O que acontece? A partir do momento que o Sol entra no signo anterior ao seu, até o dia do seu aniversário, você está vivendo um espaço que é de encerramentos. Então, por exemplo, eu faço aniversário essa semana. E aí, até o dia 8, desde o dia 20 de janeiro até o começo do dia 8, eu estou sendo convidada para encerrar, fechar, finalizar. E isso é entendido como inferno astral, porque na astrologia kármica a gente entende que o período anterior ao nosso nascimento é aquele último mês na barriga da nossa mãe, com todos os sentimentos e situações que ela vivenciou, porque enquanto nós estamos na barriga da nossa mãe, o cérebro nosso é o dela. Os sentimentos nossos são os dela, nós estamos ligados pelo cordão umbilical. Dependendo desse último mês, alguns são dificílimos, traumáticos, outros são maravilhosos, e a gente vê isso no ascendente. Dependendo do que tem no ascendente, planetas e aspectos, a gente sabe se nasceu de cesariana, de fórceps, se foi dificílimo, se foi fácil, se nasceu gargalhando, se nasceu apavorado. E essa lembrança nós esquecemos, obviamente, a não ser numa hipnose. Mas no mês anterior ao nosso aniversário, a gente tem um registro emocional daquelas sensações. Então é aquele mês que a gente tem sonhos complicados, às vezes dolorosos, às vezes de morte, altos insights, mas há um recolhimento, há uma certa nostalgia. E aí eu vou contar o que eu faço, particularmente quando eu vivo essa tensão pré-aniversário, né? A gente chama assim, muitos chamam de inferno astral. No dia anterior ao meu aniversário, ou seja, faltando 24 horas para o meu aniversário, eu pego uma velinha branca assim e com uma faquinha fininha eu escrevo gratidão, gratidão. E eu acendo na hora do que eu nasci. Eu nasci às 21h03. Então, amanhã, dia 7, às 21h03, eu acendo para agradecer o meu anjo por estar encerrando esse ciclo. E aí, o que eu faço desde 48 horas antes? Então, hoje eu fiz bastante e amanhã eu farei uma grande faxina. E essa faxina é concreta, ela é real. Organizar todas as gavetas, todos os armários, as bijuterias, as roupas, os papéis, os documentos, porque no Feng Shui, essa é uma organização interna também. Quando você olha e vê que aquilo não serve mais, mas que pode ser para uma outra pessoa. Quando você relembra que você adora aquilo, aquela peça e não usou, você deixa num espaço importante. Você está resgatando emoções. E é isso que eu fiz bastante hoje no dia 6 e farei muito no dia 7. E aí eu monto 3 caixas, a caixa de vai ficar, a caixa de vou doar e a caixa de que não tenho o que fazer porque não dá para doar tranqueira, é desrespeitoso. E aí pode ir para uma sucata, para gente que reaproveita de outras coisas. E esse é um simbolismo muito importante porque a gente está encerrando um ciclo. No dia do nosso aniversário, no exato momento que o Sol faz uma conjunção exata com o nosso Sol de nascimento de 0 graus, nós vivemos a revolução solar. E aí a gente vai calcular o ascendente de acordo onde nós estamos e vamos ver tudo que conta desse novo ciclo que nós vamos viver. E aí a gente começa um novo ano
né? A Revolução Solar seria o nosso 1º de janeiro. Um novo ano que pode ser cheio de fé, de esperança, de energia, ou um novo ano que pode ser tumultuado, cheio de desafios difíceis. Quem nunca passou? Eu não conheço ninguém, eu não conheço nenhum cliente, amigo, que nunca passou por algum momento muito difícil. Enfim, a gente tem revoluções solares maravilhosas e outras dificílimas. Eu entendo que o mapa nos ajuda, esse mapa de revolução solar, a como a gente vai lidar com aquilo que nós vamos lidar. Porque o mapa, a revolução solar, é como a meteorologia que diz assim: vai chover muito nesse dia. Não interessa se você não gosta de chuva, se você odeia a chuva, ou se a chuva é maravilhosa na sua vida. O que a meteorologia diz é assim: aprenda a lidar com muita chuva no dia tal, porque vai acontecer. E aí você pode tirar um tremendo proveito, ou você pode negar e deixar o seu carro numa rua que alaga e enche. E aí você fala: maldição, azar? Não, é burrice de não ler. No caso, a meteorologia, o mapa, ele nos aponta. Ele vai apontar a estrada que vai vir nessa revolução solar. E se tiver coisas difíceis com relação a perdas, à saúde, a cortes, a rompimentos ou às vezes morte, nós viveremos. É só que nós nos prepararemos. É simplesmente isso. Então, na verdade, o que eu entendo é que o inferno astral, ele é, na verdade, né, esse nome a gente não é, astrólogos não usa, mas ele caiu na boca do leigo, assim, tudo é inferno astral, né? Às vezes perdi um ônibus, eu devo estar vivendo meu inferno astral. Ele é esse mês que antecede e que é um mês de ver, rever e entender o que não funcionou. Tem coisas que não funcionam e podemos levar para a revolução solar e resignificar. Tem coisas que não funcionam e não funcionam, gente. E aí a gente insiste e a gente sofre demais. E é isso que eu entendo, porque para mim a astrologia ela é incrível como ela nos ensina o tempo inteiro. Eu trabalho com astrologia há mais de 20 anos e todo dia eu aprendo e todo dia eu sou muito fascinada e eu agradeço muito aos meus mentores, a minhas 7 saias e todos os meus guias por ter me colocado nesse caminho, que é um caminho muito de autoconhecimento, mas também de trabalhar e ajudando o outro, né? O astrólogo, ele é um médico numa linha energética. Ele não opera, mas ele ajuda nas curas emocionais, espirituais e energéticas. Então, nós somos da área da saúde, só que não é uma saúde física, é uma saúde anterior. O corpo, ele fala. Quando a gente não entende o que está acontecendo conosco, emocional, espiritual e energeticamente, a doença vem. É isso aí, estou me preparando para o meu novo ciclo. Um beijo para todo mundo, tchau.